Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei quando você está assistindo e escutando a gente aqui. Esse é mais um Sem Ensaio, o seu podcast com certeza preferido, porque a gente é realmente muito bom, isso é um fato. Estou aqui com o meu amigo Rodrigo Lima, tudo bom? Olá a todos e todas. E Luiz César Pimentel, tudo bom, Luiz? Tudo ótimo. Eu adorei sua camiseta hoje. Rapaz, especial para Ellen. Que é a nossa convidada multitalentosa artista. Por favor, Ellen, se apresente, ou malfeitona, como você prefere ser chamada. E aí, meu povo? Olha, assim, a título de identificação, pra ficar mais fácil, geralmente quando eu tô assim num lugar muito chique, tipo um podcast sem ensaio. Na Berrine. Na Berrine, eu prefiro malfeitona só pro público entender, assim, conseguir linkar com as outras coisas. Mas pode ser Ellen, pode ser Malfei, pode ser Finha, que é uma derivação, né? Que é uma amiga que me chamava de Malfinha e ela me chama de Finha agora. Então, assim, se me chamarem de qualquer jeito, que eu entender que é comigo, eu atendo, sabe? Você atende. Tá bom. Então a gente vai mudando aqui durante o podcast. Ver o que sai mais natural, assim, sabe? Tipo Perfeito. uma dinâmica de Mas, teatro. Ellen, você consegue se definir, achar um nicho de arte e de profissional pra você? Porque eu vejo um zilhão de coisas. Dentro sempre. desse seu perfil renascentista que atua em todas as vertentes. Olha, isso pra mim é a minha maior dificuldade, que inclusive me atrapalha um pouco profissionalmente, que é definir com o que é que eu trabalho. E aí essa indefinição vem porque por muito tempo eu fui extremamente definida. Eu sou engenheira mecânica. Eu fiz técnica e mecânica no Senai e eu fiz, assim, um caminho muito certinho por muitos anos. Comecei a trabalhar muito cedo, estudava e trabalhava e tal. Só que eu sempre gostei de várias coisas de arte e sempre fui bem articuladora, assim, com produção cultural e em todas as frentes. E aí, quando eu consegui me libertar e viver de vários pedacinhos de arte, eu somei tudo isso para poder, primeiramente, complementar minha renda, né? Conseguir viver com cada uma das coisas. Mas aí eu fui me apaixonando e eu tenho muito essa sede de fazer tudo que eu não pude fazer, meio adolescência tardia, assim, mas não adolescência. Uma questão de sonho mesmo, de diretriz, sabe? Então eu gosto muito de fazer as coisas que eu faço, que eu posso citar depois. E também eu acho que eu sou meio... Eu fico hiperfocada em certas coisas e depois eu me entedio. Então o fato de eu fazer várias coisas me ajuda a eu continuar fazendo essas várias coisas. Então, te dá um norte não ter uma definição. Então. Isso. Não tem mas não é uma indefinição do tipo assim, eu tô fazendo isso, não sei o que eu vou fazer e agora eu vou fazer essa outra coisa. Tem várias coisas que eu tenho certeza absoluta que eu gosto e aí eu meio que atuo em todas elas. Mais isso do que... De todas essas, técnica mecânica no Senai, eu não imagino você fazendo a não ser com uma arma apontada na cabeça. Como é que só explica isso pra gente tirar da frente. Olha... Essa definição. Então, gente, o que acontece? Eu vim de uma família muito ascendente e que ascendeu quando eu já estava adulta, basicamente, sabe? E meus avós não tiveram educação, assim normalmente... Na região de Salvador, isso. Na região de Salvador, interior, sabe? Nega, você pois ainda eu não sou foi solteira paulistanizada. Não fui ainda. Uhum. Já tenho algumas coisas. Ontem eu falei com o Sebastião que eu falei alguma coisa, assim, que eu fui com um E mais fechado e falei, meu Deus, isso aí saiu da minha boca. Mas, um artigo antes de um nome, assim. Mas, então, o que acontece é que sempre... meus pais estudaram tarde, assim, eu já estava no fim da adolescência quando meus pais conseguiram fazer faculdade, que era o sonho deles. Isso mudou muito a nossa vida. E então a educação sempre foi tipo assim, a educação é o jeito da gente sair disso aqui, sabe? E sempre teve muito essa pressão, eu sempre fui muito boa aluna em todas as matérias. E aí, geralmente existe essa pressão para você... Enfim, seguir certas profissões onde é mais fácil arranjar emprego e tal. E meu pai é eletrotécnico, ele é técnico em elétrica e trabalhou em indústria a vida dele inteira, na mesma empresa. E aí era a profissão que eu via, assim. Aí eu fiz engenharia, que foi o que parecia, assim, um upgrade do que meu pai fez, segmento do legado da família. Exatamente. E aí eu fiz, enquanto eu tava na faculdade, antes de entrar na faculdade eu já trabalhava em loja, assim, desde muito cedo, na verdade, eu dava... Com quantos anos você começou? Eu comecei a dar aula de reforço escolar quando eu tinha 13, 14 anos, então antes do ensino médio, depois da escola, eu ia ficar, assim, com a criancinha, ensinando o dever de casa dela. Que demais. Ainda uma criança. Ainda um neném. Ainda um neném. E aí... fora isso, eu tinha, tipo, meio que uma lojinha de coisas geek. Eu comprava coisas no camelô e revendia na escola.
sabe? Depois eu comecei a importar, comprar pela internet. Foi uma das primeiras pessoas, assim, que fez isso do meu ciclo social e vendia, porque eu organizava eventos geek de coisas de Senhor dos Anéis. Sério também? Isso lá Caramba, é em muita Salvador. coisa, cara. É. Mas isso eu era adolescente, assim. Aí tinha... Enfim, era bem legal. Foram uns eventos que foram crescendo. A gente chegou a fazer umas festas medievais. Quando tinha Festa pré-estreia, eu cheguei a medieval. ganhar 2 salas de cinema. Tipo, entraram em contato Festas comigo na medievais distribuição de do filme. Senhor dos Anéis? Eram festas medievais meio fantasiosas, assim. Então, era RPG? supostamente medieval, mas também tinham classes, tipo, classes de RPG. Tinha elfa, não sei o quê. Deve ser uma delícia fantasiado assim no calor da Bahia. É, mas a gente adaptava, assim, era bem... Conseguia ser precisava- tropical mesmo sendo É, darkaço. Assim. Exatamente, dá pra ter as adaptações, assim. Vai usar um vestido longo, mas de um tecido mais leve, com a manga um pouquinho mais curta. Ai, Sabe? Era interessante. E aí eu fiz engenharia, não foi assim, foi com a pressão familiar também, mas foi com essa vontade também de ser independente, de conseguir coisas, e foi legal o meu período na engenharia. Apesar de que eu trabalhei muito e não vivia, assim, essa fase de ser estudante, de ser uma jovem, né? Porque eu trabalhava em indústria e sempre é fora da cidade. Então, eu pegava o ônibus, ia pra indústria fora da cidade, trabalhava o dia todo, ia pra faculdade à noite, tomava lá até 10 horas, pegava ônibus, voltava pra casa e ia estudar. Dormia pra ir. Em universidade pública de engenharia, você se mata de estudar. Meu olho ficava piscando, assim, muito Tinha. cálculo, física. Mas foi legal, porque eu morei fora do Brasil 2 vezes por causa da engenharia. Então, eu trabalhei Trabalhando numa com empresa... engenharia? Trabalhando com engenharia. Eu legal, trabalhei que 7 louco. meses na Áustria prestando serviço para empresa que prestava serviço para Petrobras. E eu fiz 1 ano de mestrado também em engenharia de materiais na Suécia, com a bolsa também. Então, foi muito legal, porque eu não teria tido essas experiências Se não tivesse a faculdade. se não tivesse isso. E tem muito mais oportunidade dessas coisas para a área de exatas, né? Sim, meu Então- irmão é formado em engenharia mecânica. Então, ele foi o que deu certo na família. Pois é. né? Você é quase um estudaholic, assim, cara. Assim, pelo que eu senti, assim, você sempre gostou de estudar. É, eu gosto de estudar, eu gosto muito de aprender coisas, sabe? Me entretém muito aprender coisas. Então, sei lá, no meu tempo livre eu adoro estudar uma coisa aleatória. Então, eu gosto de Que legal. Você estuda línguas, assim? estudo. Porque eu tenho uma amiga que ela é maluca Eu de sou louco estudo das e ela línguas começa também. ela sabe falar árabe, ela fala... Agora ela Meu entrou em Deus. coreano. Ela tá É, completamente então ela tá num outro aficionada, nível. cara. Ela tá em outro nível. Tô no... Não, eu fiquei perguntando... No indo-arábico, você ali foi no pra alfabeto Suécia, Áustria, falei, será que ela estuda? Finha, estuda... Agora, cada hora eu vou te chamar de um Tá nome bom. agora. E você aprendeu austríaco, que é diferente do alemão regular, tem- e você aprendeu sueco? Então, alemão eu estudava sábado à tarde num curso social que tinha na Universidade Federal da Bahia, que era a única hora que eu tinha livre. Caramba. E aí eu aprendi um pouco, aí foi por isso que eu consegui essa vaga também, porque era uma vaga muito específica. Era uma vaga para estudante de engenharia mecânica que falava português e falava inglês, mas que falasse um pouco de alemão e que fosse bom de comunicação, porque era para ajudar um time de marketing a criar um produto para vender para empresas, enfim, de Que compressores. doideira, bicho. Era uma coisa coisa. muito específica. Aí eu falei, nossa, que vaga específica, vamos escrever. E aí, enfim, Foi. deu certo. Mas eu cheguei a aprender um pouco de alemão, só que lá na empresa que eu trabalhava, só se falava Tudo em inglês, inglês. porque todo mundo era cada pessoa de um lugar. Na Europa tem isso de ser muito multicultural, muito imigrante. Enfim, você não precisar necessariamente falar a língua de cada país para poder estar lá. E tem o sotaque austríaco, realmente. Não só o sotaque, mas muitas palavras diferentes. Escrita é um né? pouquinho Escrita. diferente. Tipo a gente em Portugal também, Tipo né? o bávaro e o alemão regular, Isso, assim. exatamente. Mas eles adaptam também, sabe? Eles sabem adaptar. Já sueco foi o que eu menos precisei aprender, porque lá tem tanto poucos jovens que, pelo menos na universidade que eu tava, não existia o curso de... lá, a graduação deles de engenharia não é 5 anos, como aqui, né? Eles fazem 3 anos de uma engenharia básica e 2 anos Se de o que seria especializou. o Masters dele. E aí não existia em sueco. Mesmo para suecos, não existia o curso em sueco. Em Era sueco, tudo em tudo em inglês. inglês. E como é um país sueco só se fala na Suécia, acaba que não é uma língua tão utilizada assim, sabe? Então eu não me esforcei tanto para aprender, mas eu fiz 1 ano de aula, De que era uma sueco. vez na semana, e é bem parecido com o alemão também. A gramática é mais fácil, só que falado é mais difícil. Ler, eu consigo ler alguma coisa, mas falar tem uns fonemas muito estranhos, assim, é um negócio Sim. mais... Ah, o alemão já tem os guturais, já tem essas É? coisas, já é complicado. Você já tinha uma penetração grande artística quando você estava na Suécia? Eu pergunto porque a Suécia é tão prolífica em geração de artistas, de banda, que a gente sempre se questiona como é que eles conseguem parir tanta criação artística. E se você já tinha essa vertente artística por lá,
Como é que você vivenciou isso? Ó, um dos motivos que eu escolhi ir pra lá, porque eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras, né? Que você tem que passar por... Que era um programa do governo Que belo recorte temporal. Belo Sim, recorte. belo Peguei recorte. o penúltimo Maravilha. ano, inclusive. Que Que bom eles que sua pagam pra geração você pode estudar ter lá. isso. Muito foda. E aí, você escolhe o país depois, assim, sabe? Você passa nas primeiras fases, mas depois você escolhe qual país você quer. E eu escolhi Suécia porque, enfim, eu adoro black metal. Apesar É de todos mesmo? os pesares da Mentira! série. Jura? E aí não Você tinha foi, vaga então, pra deve ter Noruega. visto muito show. Nossa, eu fui pra muito... Apesar de que tinha menos show do que eu pensei, porque as bandas suecas fazem muito show, assim, na Fora. Alemanha, etc. Sim. Eu queria muito ter ido pra Noruega. Pra Eu fui aquele visitar... festival que é no... Como é que chama aquele festival que é no Ai, começo eu do ano na esqueci. Noruega? Que é... Meu sonho nesse festival. Eu também, eu não consegui ir nele, porque os ingressos estavam muito caros. E... As coroas nossa, a Noruega é escandinavas são muito caríssimo. complicadas, né? E nesse programa, assim, programa maravilhoso, mas tinha alguns problemas de equiparação de valores. Então, quem ia para cidades que eram capitais ganhava uma bolsa maior e quem ia para o interior ganhava bolsa menor. Só que cada país é muito diferente do outro. Então, eu ganhava uma bolsa menor estando no interior da Suécia. Então, para me transportar do interior da Suécia para, por exemplo, a Noruega, eu teria que pegar trem, etc. E a Suécia é caríssima, tipo, um dos países mais caros da Europa. É um absurdo de caro. Só pede pra Noruega. Só pede pra Noruega, que é ainda mais caro. Mas eu consegui ir lá, eu fui na loja de discos lá, do toda a polêmica do Mayhem. Sério? Ah, você Sério, foi? eu fui visitar lá. Você viu o que você viu de black metal, assim, dos caras suecos? O que eu vi de black metal? Eu vi Marduk 2 vezes. Eu fui num festival Que chamado demais. Black Christmas, que era um festival só de black metal na época do Natal. Então era tudo assim de Natal, só que foi um dos que eu vi o Mayhem. Gente, Você foi assistiu mais o que eu Mayhem vi. lá? Assisti 2 vezes. E apesar de todos os pesares, demais, né, gente? Porque o black metal tá aí envolto em muitos E muitas problemas, muitas questões, questões, políticas, muito inclusive. fascismo, muita xenofobia. Inclusive, eu fui num... Você, como sul-americana, chegava de boa nos festivais dos Em caras, alguns assim? lugares, sim. Só que eu fui em um show, por exemplo, que era uma banda de black metal de 2 pessoas só. Era uma banda francesa. Aí era uma garota e um cara. E aí era um black metal bem barulhento, assim, sabe? Atmosférico, só que bem noisezão. E eu fui comprar o merch da banda, que eu adorei. E eles falaram que não vendia pra mim, não. Tipo, eles bem fascistinhos, assim. Passei Sério? isso em Londres com Dead Fish ano passado. Sério? O Em Mayhem é Londres. norueguês, mas o Dead era sueco, né? O vocalista É. que foi morto e virou colar dos caras. Pois é, e capa de álbum. Virou capa de álbum. E lá na Suécia, você então já teve esse recorte de entrar pra cultura, pra arte, tatuagem, que é onde eu quero chegar agora, nesse momento. Então, inclusive. lá na Suécia, eu aproveitei o momento que eu tava sendo só estudante e tava recebendo uma bolsa, que foi a primeira vez Na vida que você vida conseguiu eu ser fui só estudante. Você teve tempo. Que eu tive tempo. E aí, o que eu fiz de artístico lá? Eu levei uma placa de áudio, eu comprei um violão, comprei um ukulele. Eu já tinha levado os microfones, porque eu já tinha feito isso quando eu morei na Áustria também, porque eu não fui só estudante, eu fui só trabalhadora. Quando eu tava na Áustria, eu não tava estudando também. E eu fiquei gravando as coisinhas eu mesma, assim, pra me divertir. Não sei fazer direito, não sou muito boa, mas era a minha diversão, assim, era tipo o que eu fazia. Tipo, ai, que legal, agora eu tenho tempo, posso fazer coisas. Então eu tava nessa época Finalmente com um o projetinho ócio. de black metal atmosférico também com 2 amigos de Salvador, mas que não foi pra frente, não deu em nada. Tem alguma coisa gravada? Você lançou alguma coisa? Não lancei. Mas eu tinha no Facebook, que eu postava mais, tinha umas coisas no SoundCloud. Eu tive 2 bandas, quando eu era mais nova, de power metal também, metal melódico. Ah, é? Você era cantora? Eu era cantora. É. Pois é. Que sensacional. E fazia as coisas administrativas também, mas também não foi pra lugar nenhum, porque é isso, né, gente? Precisa de tempo e dedicação e investimento pra você trabalhar com arte. Mas eu também sempre fiz desenho e tal, e na Suécia eu não cheguei a fazer nada além de desenhar, que eu fazia. Eu tinha páginas, eu sempre tive assim, Tumblr, páginas, fazia muito criação de conteúdo pra internet. Então tinha umas de humor, gostava de escrever crônica. Então eu basicamente, hoje em dia, só continuei a fazer tudo que eu sempre fiz, assim, sabe? Só que lá eu pude, assim, o que foi mais expressivo pra mim foram os shows, que eu consegui ir pra mais shows de black metal, que normalmente não ia em muitos. E ter tempo mesmo, ir pra apreciar a arte, ver arte. Eu vi também uma escultura que eu acho linda, que é de uma artista, que eu esqueci agora o nome dela, mas o nome da escultura é Moma, que é uma aranha gigantesca, assim. Ah, Pode Eu não crer. sei se vocês Ela já é famosa, viram. É essa bem escultura. famosa. A escultura é famosíssima, até tem uma tatuagem dela. Sim, Que famosa. eu vi por acaso essa escultura, eu ela não tá no conhecia. MoMA? Não.
Não, se chama Não, Moma. se chama chama Moma. Moma. Ah, se ou chama algo Moma? parecido com Moma. É tipo mãe ou mamãe em francês. E é de uma a moça que faz a escultura é uma mulher francesa. E eu tava em Estocolmo, indo pra um museu. Aí eu tava andando assim, olhando o mapa. E aí, de repente, tinha um obstáculo, que era tipo um poste. Mas não era um poste, eu fui vendo assim, era uma perna. E era uma aranha gigante. Aí eu falei, meu Deus, que loucura. Aí eu pesquisei sobre, É em conheci Estocolmo? isso. Ela tava em Estocolmo, mas eu acho que eles botam essa escultura em alguns lugares. Já veio pra São Paulo, se eu não me engano. E eu acho que tem mais de umas. Mas são basicamente aranhas, como se ela fosse feita de arame, só que gigantesca, sabe? De ferro, assim. Então foi só a Bahia que foi um Luiz- explosivo pra sua estética, né? Não foi só a Bahia. Foi a Suécia também que A me deu Suécia esse tempo. também. Eu fiz umas fotos, assim, meio bem dark, assim, na neve. Porém, ir pra lá me fez ver que o tropical é muito mais dark do que o norte dark do mundo, do que o dark escandinavo. tradicional. Você que fala várias línguas, como é o nome dela? Louise Você Aí, vai, francês pode não é falar. meu forte, mas fala aí, ó. Ah, Hoje ó, o Rodrigo aí, Rodrigo, botar o francês pra Louise o jogo. quê? Bourgeois. Bourgeois. Ela é a dona Luiz das aranhas. Bourgeois. Dona das Dona Aranhas. das aranhas. Só pra dar referência, né? Tá a bom. ela. Tá, e a tatuagem? Chega quando? A tatuagem Que foi uma chega. questão muito polêmica na época. Foi uma assim. polêmica danada. E eu lembro de eu ter muitos amigos tatuadores que a sua pauta e a sua estética chegaram. Aí a gente teve uma discussão ferrenhíssima naquele tempo. Nossa, Como que foi isso? então, gente, eu digo... Pode citar nome de instituições aqui? Pode, Sim, por Claro, pode Então, falar eu o que digo for. que eu estou tatuando graças a Petrobras e a Testemunhas de Jeová. Porque... Porque o que acontece? Meus pais eram Testemunhas de Jeová, né? E aí é uma religião Você era evangélica. testemunha de Jeová. Eu tinha que ser, assim. Eu nunca fui de Sim. meu próprio coração, mas eu ia, né, gente? Você Era meus ia pais, e você tinha que Tem um ir. minuto pra falar sobre... Tem um minuto para falar sobre isso. Eu ia, fui na porta das pessoas e tudo. Porque é uma das obrigações, assim. Você tem que ir, entendeu? Se você faz parte, você tem que levar... Eles acreditam que você tem que levar a palavra, a verdade, se um dia você conheceu ela e tal. Mas aí o que acontece é que a gente tinha reuniões dias de terça, quinta e sábado de noite, de 2 horas cada uma. E... dia de domingo de manhã era o dia de ir na casa das pessoas. Então eram muitos encontros. Só que lá não é tipo outras igrejas que tem, sei lá, banda, sabe? Nossa, eu amaria. Pelo menos eu teria aprendido muito bem o instrumento. Tem músicos maravilhosos que cantam e tocam que aprenderam na igreja, né? Mas lá não. É um canto que você bota, tem que cantar meio baixinho, todo mundo igual e tal. Não pode pra ter não ter a vaidade, né? Não cantar mais. Meu irmão namorou uma testemunha de Jeová. Pois é, são muitas E ela se muitas libertou regras. também fortemente, assim, em algum momento. E aí, o que acontece? Lá também não tem uma coisa assim pra jovens adaptado, não tinha um Jesus pra colorir, alguma coisa assim. Então, como é que você deixa... Colorido. Como é que você deixa... Não tem. Perfeito, perfeito. Como é que você bota a criança 2 horas pra ficar parada ouvindo um discurso que é feito pra adultos, entendeu? E ainda mais eu, que sou extremamente inquieta e que minha família me dava café o tempo inteiro, porque... Você tomava café criança? Tomava muito café criança, e depois minha mãe reclamava, ai, você era muito agitada, eu tomava café 3 vezes por dia, um copo, uma caneca enorme de café com leite de manhã, outra Minha de avó fazia noite, isso e comigo. depois do almoço um copo americano de café preto que minha avó me dava, porque ela dizia que era bom pra digestão. Você ainda gosta de café? Eu amo muito café. Estamos aqui com o Café, Fredão, isso que eu nosso ia fa- camarada ia que faz o citar, café da ia- Dead Fish, ele está aqui na audiência. Ai, gente, Depois você se pega esse tiver aí, contato, Pega esse o café contato da que é Dead Fish Vou fortíssimo. pegar, fortíssimo. vou pegar, porque eu gosto muito, sou das gourmet do café, tem moedor, várias Eu métodos. comecei no café tem poucos anos, assim, e sou fãzaço Você é hoje em fãzaço? dia. Ah, eu gosto muito. A gente, ó o café, já Mas onde a mudamos de gente assunto. tava? Onde Onde a É gente tava? Mas impressionante. então, não Tatuagem, tinha testemunho Jesus de Jeová e pra colorir. Petrobras. Isso. Segue do Jesus Segue. pra colorir que tá maravilhoso. Pronto, não tinha o Jesus pra colorir. E aí, como é que vou deixar essa menina quieta? A menina que toma café agitada e tal. E aí, o que acontece? Meu pai trabalhava na Petrobras, eletrotécnico, e lá imprimia um monte de papéis, de coisas que precisava, e eles iam pro descarte, né? E tinha uns papéis rascunhos, que tinha impressão de um lado, com um monte de dados, mapa, não sei o quê. E do outro lado era papel em branco. Meu pai pegava um bolo de papel, levava pra mim, e me dava uma caneta e falava, vai ficar aí desenhando. E aí, o que acontece? Eu comecei a desenhar, só que sem referência, né? Eu não tava vendo, assim, um desenho pra me basear. Só tinha lá um texto bíblico na minha frente, que era a frente da igreja. E aí, eu comecei a desenhar um monte de criaturinhas que vinham da minha cabeça. Então, se era pra desenhar um gato, eu desenhava do meu jeito. Se era pra desenhar isso, do meu jeito. Sem uma base estética, é isso? É, sem uma base estética, sem um desenho pra me guiar, sem nada. Do que eu lembrava que era um cachorro, que eu lembrava que era um gato. Aí, eu comecei a desenhar outras criaturas também, sabe? Sim, sim. E aí eu dava pras pessoas
no fim da reunião, que chamava, né? Do encontro. E todo mundo gostava muito, então isso era um estímulo positivo pra eu continuar. E aí eu tive essa mania de sempre estar desenhando. E aí na escola e na faculdade, e até no trabalho, durante a reunião, bem séria de engenharia, eu me concentro melhor se eu estiver desenhando alguma coisa. Então, eu absorvo melhor o que eu tô ouvindo. Às vezes eu não tava copiando nada da aula, e eu sempre fui boa aluna, mas eu ficava sempre desenhando. Então, meus cadernos todos desenhados, meu vestibular, assim, acabei e tá todo desenhado. E aí eu sempre fiz isso. E eu dava de presente para meus amigos. Se eu dava um presente para alguém, eu forrava com papel branco e eu fazia um monte de desenho, assim, caricaturinha, doodlezinho. E eu via que as pessoas gostavam. Então, o fato de eu não ter referência foi o que influenciou a eu desenvolver um estilo que era meu, sabe? Então, eu acho que isso ajudou um pouco. Na verdade, a falta de técnica ajudou aí na técnica. A criar uma técnica. E a tatuagem foi porque eu tinha um ex-namorado, que ainda é muito meu amigo, que ele era muito tatuado e tal, e eu dei um desenho pra ele, e ele falou que ele queria tatuar aquele desenho. E a gente tinha uns amigos tatuadores, e ele teve até um pouco de dificuldade, parecia uma piada quando ele mostrava pra algum tatuador que queria aquele desenho como tatuagem, porque é muito recente que a tatuagem ainda se considera que você pode tatuar qualquer coisa, sabe? Se você tá fora dos estilos clássicos do que existe de tatuagem, isso ainda causa estranhamento em muitos meios. Sim. E, enfim... Aí eu falei assim, aí ele falou, por que a gente mesmo não se tatua? Assim, a gente já era meio doido, assim, já fazia uns piercings a gente mesmo. E aí, resumindo muito a história, eu comprei um kit de tatuagem, tatuei ele. Aí uma outra amiga que tinha um desenho meu que gostava, eu tatuei ela. Eu acabei tatuando só meus amigos mais próximos. Só que aí amigos de amigos começaram a querer se tatuar também. E aí, as fotos que surgem, que são de umas tatuagens que estão muito falhadas, que os traços não estão muito completos, são justamente nesses amigos, onde eu não tinha nenhuma técnica, sabia nada, mas assim, tinha. Você aprendeu fazendo já com as pessoas. Já aprendi neles, eu não testei nada antes de fazer. Mas isso tudo bem, eu fiz em mim também, sabe? Era uma coisa. Todo mundo, os tatuadores acabam se auto-tatuando justamente para aprender, né? Exato, e nesse momento eu ainda nem queria aprender. Mas assim, a parte de biossegurança estava garantida, porque eu era meio paranoica com isso, e eu também já tinha feito pesquisa. Quando eu tava na Suécia, eu fazia pesquisa com córnea sintética. Então era um negócio de laboratório, assim, bem... Caramba, bicho, é muita coisa. Enfim, é muito doido. É muita informação. Aí, quanto tempo temos ainda de podcast? Vamos nessa. Meu Deus, tempo. Não cronometra. Hoje acho que não vale a pena. Não vale Mas a pena. aí, o que aconteceu? Quando outras pessoas que não eram amigos de amigos, que tinham total, começaram a pedir pra poder fazer, primeiro que matéria de tatuagem é caro. Segundo, que eu fiquei com muita... não posso tatuar as pessoas assim, né? E aí, como eu tinha amigos tatuadores, teve um dia que eu encontrei uma tatuadora, que era a Palosa, uma amiga. Aí eu tatuei ela. E enquanto eu tatuava ela foi me explicando, não, isso tá errado. Aí, ó, tá vendo como ficou feio o traço? É porque você tem que fazer tal, faz aqui desse lado agora. Então, nela mesma, ela se usou de cobaia, uma tatuadora há muitos anos, inclusive uma referência pra mim. Foi uma das primeiras mulheres tatuadoras que eu vi existindo, sabe? E, inclusive, quando eu era bem mais novinha, eu era muito afim dela. Eu falava, meu Deus, como ele é lindo. Mas, e aí eu aprendi, tipo assim, vi vídeos e tal, então peguei uma base de técnica assim, e eu fiz as primeiras tatuagens que eram exatamente iguais ao do desenho, saiu até inclusive bom. A Mônica Darquizeira, que é a tatuagem que o pessoal mais conhece, que o pessoal reclama e critica muito, ela era exatamente daquele jeito, porque o desenho eu criei daquele jeito, foi um desenho que eu fiz de lápis e numa superfície toda torta. Então, tava o máximo reproduzido possível. O traço que tá mais fino, ele era mais fino. O traço que tá mais grosso, ele era mais grosso mesmo. E tá bem fiel ao desenho, na verdade, sabe? E aí eu fui tatuando e foram surgindo várias pessoas querendo tatuar. E aí eu criei uma página no Instagram e aí tinham falado que a tatuagem era horrível, eu botei como malfeitona. Só de gastação mesmo. Foi aí que surgiu uma feitona da crítica. Era meio que uma gastação com a crítica. Você tá me criticando? Pode dizer, meu filho. Eu sei que tá mal feito. Entendi. Só que, na verdade, ela nunca teve o objetivo de ser mal feita como de qualquer jeito. Todos os desenhos de tatuagem que eu fiz são exatamente igual a como tava no desenho, né? E eu era muito atenta à biossegurança. Só que teve uma matéria que eu dei, a primeira entrevista que eu dei, a pessoa foi lá fazer uma entrevista, era um jornal local, e que deu também uma polêmica, né? Que ajudou a polêmica. Ela fez a entrevista e tal, eu falei, só que, enfim, gente, entrevistas, às vezes as matérias encurtam muito a história. Às vezes, e distorcem. Pra poder caber, né? Isso. E teve uma hora que ela falou assim, vou tirar uma foto, a gente resolveu tirar foto. Mas eu já tinha jogado tudo fora. Ela falou, pode ficar de costas, não vai aparecer nada. Eu tô, tipo assim, segurando uma máquina sem agulha, sem nada, só pra fingir que eu tava fazendo. Só que não tava tudo forrado, até porque eu não estava tatuando nessa hora. Inclusive, se olhar a foto com atenção, vai ver que não tem nenhuma agulha encaixada na máquina. Aí também deu uma polêmica com isso, mas, assim, deu uma polêmica negativa. E, assim, foi horrível.
desabilitei minhas redes sociais por quase um mês. Sério? Ligaram pra casa dos meus pais, eu não sei como conseguiram o número. Eu fui ameaçada de morte, eu fui ameaçada de quebrar meus braços. Eu fui anos depois convidada pra uma convenção de tatuagem e me anunciaram como uma das palestrantes, e a palestra era sobre redes sociais e como gerir seu emprego. E tatuadores se autodenominando Irmãos de Tinta fizeram abaixo-assinado. Foram mais de 100 tatuadores, todos homens. E falaram Claro. que eles iam retirar os estandes deles ou não ir a essa convenção grande se eu fosse. E aí eu fui Você foi? desconvidada. Você E foi foi aí que eu te desconvidada? conheci. Eu fui pra Belém, pra Manaus. Naquela época. Era naquele final de semana que eu ia pra aquela convenção. E por isso que eu fui de última hora pra... Você tava lá em Belém com a gente, no festival. Pois é. Isso faz pouco tempo. Faz pouco isso. tempo. E aí é isso. Mas foi, assim, toda uma polêmica, mas eu fui desabraçada, assim, bastante hostilizada pela comunidade de tatuagem mais tradicional. Porém, por outro lado, eu fui muito abraçada pela comunidade de artes. Fui chamada para muita palestra em faculdade, da oficina, Eu falar tenho uma sobre tatuagem arte. por sua causa. É sério? Da minha filha, ela fez, quando eu quebrei o braço andando de skate, ela fez o nosso gato. Aí ela desenhou o gato de você. Ela desenhou. E aí um dia minha companheira Giovana falou assim, cara, vê as coisas que a Ellen faz, isso é arte. A nossa filha tá fazendo arte Tá aqui. fazendo arte. E aí eu chamei uma amiga minha, Olivia Nanai, que é lá do Liechtenstein, ela mora lá. Eu falei, eu quero fazer uma tatuagem com desenho. Vou fazer. Eu tenho a tatuagem. Ah, eu tá quero aqui ver nesse depois. momento. Depois eu te mostro. Tá. Mas, enfim, Eu tenho um graças a você ter criado, sei lá, um viés estético, será que a gente pode falar isso? Eu tenho muito orgulho dessa tatuagem. Ai, que porque ela é massa. muito linda e ela tem uma energia de amor ali da minha filha que queria curar meu braço fazendo desenho do Um meu desenhinho. gato, cara. É muito lindo louco isso. E é muito legal o desenho de criança, porque o fato da criança não ter tanta noção de proporção, onde que fica cada coisa, por exemplo, sei lá, e o olho tem que ficar um do lado do outro, assim, ó, às vezes a criança desenha um olho aqui e outro olho aqui na barriga, sabe? E eu acho isso muito interessante, porque isso cria coisas muito inéditas. Então, se você pede pra 20 crianças desenharem um gato e mostrar foto do gato, elas vão desenhar cada um diferente, e isso é muito bonito, sabe? Eu já dei oficina pra artistas que estavam querendo encontrar seu traço, e eram, tipo assim, pessoas extremamente talentosas que trabalhavam com estamparia, trabalhavam com arte, trabalhavam com ilustração para revista. Só que elas, como passaram pela Universidade de Design, Universidade de Artes, e foram tão, às vezes, oprimidas pelo formato de educação, acabam ficando tão autoconscientes, assim, que perdem, às vezes, o que elas querem expressar, sabe? Não tem nenhum problema em fazer uma arte tradicional. Eu acho muito lindo, eu acho maravilhoso. Inclusive, quero estudar. Esse ano eu tô muito afim, assim, de fazer cursos... sei lá, pintura, sabe? Mas eu acho que é muito bom você conseguir se expressar, sabe? Você olhar pra uma coisa que você criou e você saber que aquilo é seu. Então, qual parte disso é meu e qual parte disso é da minha mente apertada pra fazer uma coisa direito. Você acha que tudo isso veio da sua ética protestante, assim, você se rebelar diante da forma com que você foi criada? Porque eu tenho muitos amigos que vieram, inclusive minha companheira, ela veio dessa coisa da ética protestante, de não se expressar muito corporalmente, mentalmente você está sendo guiado. Você acha que isso foi uma... Eu acho que foi também, mas não no sentido de eu quero me rebelar, tipo assim, quero provar um ponto. Mas eu acho que no momento onde você se vê numa situação onde você tá muito preso e alguém tá ditando pra você como as coisas têm que ser, você entende o valor da liberdade e o quão isso te faz falta. E aí você fica muito... Quando você sente o gosto dela, você não quer perder ela, entendeu? Então, se você sai... Por exemplo, se eu saio de dentro de todas as regras de uma religião ou de pais muito rígidos, eu não tenho vontade de entrar nas regras do que a sociedade diz o que é bonito. Eu não tenho vontade de entrar nas regras do que dizem que é certo, sabe? Eu entendi que... Não... É óbvio que vamos ser afetados, né, gente? Ninguém é ninguém é uma ilha. A pressões. Mas eu acho que o fato de... Eu acho que fica mais fácil você identificar, entendeu? Então, sim, eu poderia, talvez, quando eu comecei a ter mais clientes, ter mais clientes se eu fizesse determinados estilos de tatuagem. Cobrar mais caro se eu fizesse determinado estilo de tatuagem, que eu tenho capacidade técnica de fazer hoje em dia, sabe? Mas eu não quis fazer isso porque não era o que eu queria fazer. E eu pensei, por que eu quero fazer isso? Tanto que até hoje eu tenho várias profissões também, porque eu não, apesar de eu não poder reclamar da aceitação da minha arte, sim, eu tenho muitos clientes, é maravilhoso,
mas ainda assim é nichado, né? Não é todo mundo que gosta disso. Então, mesmo que eu abrace 100% do nicho, ainda é pouco pensando em mercado. E você... De quem consome. Esse mercado, as pessoas que te procuravam para fazer, que te procuram ainda para fazer essas tatuagens, você tinha mais mercado na Bahia ou você veio para cá, para São Paulo, justamente para procurar mais pessoas, ou porque as pessoas que te procuravam eram de São Paulo? Em que momento ali você falou, preciso não, né? Vou para São Paulo. Olha, tinha... Deixa eu ver como eu posso falar isso. Eu sempre quis muito viajar, sabe? Então, eu sempre tive essa curiosidade. Você foi pra tantos lugares. Fui pra Áustria, eu também sempre viajei interno, assim, eu conheço muito várias cidadezinhas da Bahia, porque mesmo quando não tinha grana pra viajar pra lugar nenhum, tipo, vou pra esse interior aqui, que fica 2 horas. Ah, tem o quê? Nada? Não, tem muita coisa, assim. Eu acho que existe muita coisa interessante em todos os lugares pra você visitar, sabe? E quando eu comecei a tatuar, eu também já organizava festa, eu também sempre gostei de música, eu também sempre gostei de criar conteúdo pra internet desde a época dos blogs, comunidade de Orkut, comunidade de Facebook, vídeo e tal. Então, foi basicamente... Hoje em dia eu faço tudo isso, que eu fiquei mais conhecida pela tatuagem, né? Mas eu vi uma possibilidade de viajar. Então, as primeiras vezes que eu viajei, na verdade, eu fui pra Itaberaba, que é interior da Bahia, Feira de Santana, Aracaju, que eram lugares perto que eu conseguia ir, assim, de ônibus facilmente, sabe? Eu vim pra São Paulo a primeira vez pra tatuar, na verdade, porque eu fui chamada pra dar uma oficina. E aqui e o que acontece é que, querendo ou não, todas as cidades grandes, elas têm um público, né, pra tatuagem, acaba tendo um público maior. E São Paulo é a maior de todas, aqui no Brasil, e tem uma cultura de tatuagem forte. Então, e tatuagem não é uma coisa que você faz todo dia uma tatuagem. Então eu podia tatuar todo mundo em Salvador, aí tinha que esperar uns 6 meses até de novo tatuar todo esse mesmo público em Salvador. Por isso que eu ficava sempre rodando. Eu rodei muitas cidades do Brasil. E isso eu vinha sempre pra São Paulo, porque sempre tinha alguma coisa pra fazer aqui. Eu tenho muitos amigos que moram aqui, né? Existe todo um êxodo cultural baiano em São Paulo. Então eu sempre tinha casa pra ficar. Então acabava sendo mais cômodo. São 2 horas só de voo, então tinha muito voo ponte aérea, era relativamente barato. Foi quando você conheceu o Sebi? Eu conheci ele indo pra Salvador. Ele tem vários anos, se conheceu 1 ano antes da gente ter um romance. E foi porque meu ex era fã da Francisco. Não fã assim, mas conhecia. E ele tinha mandado mensagem, foi Andrei, que é o guitarrista da Francisco. Andrei. Mandou mensagem falando que eles queriam tatuar, e todos eles queriam tatuar. Nessa época eu ainda trabalhava com engenharia, tava terminando meu TCC, eu fazia pesquisa. E eu só fazia tatuagem sábado, dia de sábado. E aí, especialmente nesse fim de semana, eu tava muito cansada e era pra tatuar todo mundo da banda. E aí eu falei, gente, não vou tatuar esse povo não, porque eu tô muito cansada, estou morta. Mas aí falaram, não, tatua eles, são dessa banda e tal. Eu não conhecia. Aí eu lembro que eu fui ouvir, a primeira música que eu vi foi Triste Louco ou Mar. Sim. E aí eu pensei que a banda era bem daquele estilo, assim, sabe, mais calminho. Aí eu falei, bonito, mas... Não era uma banda de punk, como eu defino. E aí eu também defino como uma banda de punk. De punk rock. E aí... Mas enfim, no fim das contas, tatuei eles, a gente teve um dia maravilhoso, ficamos amigos, e quando eles voltaram pra Salvador uma segunda vez, foi num momento político, assim, muito intenso, eu também era muito metida com política. Era 2013 ou 16? 2013. Não, eles foram lá no último ato de Haddad antes da eleição contra Bolsonaro. Então eles tocaram no trio, 2018. E eu também tinha sido chamada pra coisas, assim. Eu tava fazendo muito conteúdo, inclusive, na época, sobre a campanha e tal. E aí a gente se encontrou e a gente ficou. E desde então, estamos aí de romance. Sim. E a gente ficou se encontrando em várias cidades, porque é isso. Eu também comecei a criar muito conteúdo, virei influencer. E eu era bem focada em festival de música. Então Você eu ia falava muito de música? Eu falava de várias coisas, mas por algum motivo o nicho de festival de música sempre me contratava. Pegou mais. Então alguma marca me chamava pra, vai ter o Lola, vai ter isso, vem pra cá e tal. Aí eu acabei encontrando o Sebastião em muitas cidades, sem a gente... Óbvio que a gente combinava, mas não precisou de tanto esforço, sabe? Então foi um relacionamento à distância que não era tão à distância, a gente se via muito. Vocês se trombavam o tempo todo na estrada. O tempo todo. E o aí fato começou de eu poder tatuar... a música na tua vida? Você começou a fazer música ali? Não, hoje... Então, Você já tinha uma experiência anterior, já né? tinha tido. Ukulele lá fora, né? Isso, eu fazia umas coisas, mas eu nunca tive esperança
em trabalhar com música, assim, eu não tinha autoestima pra isso. Apesar de eu estar muito no meio, sabe? Eu tenho muitos amigos que são da música, que hoje em dia estão muito massa, assim, e a gente tava no mesmo métier, então eu ajudava a organizar show e tal. Você também ajudava a organizar show, óbvio. Eu ajudava a organizar, sim, claro. O que você Né, não fazia, gente, né? Enfim, tá tudo bem. Não, eu vou mostrar pra vocês, a gente fazia uns teasers, e a gente fazia uns conteúdos pra vender o show, sabe? Então fazia uns teasers, assim, uns videozinhos, tipo uns mini clipes muito engraçados. Eu vou mostrar um vídeo depois pra vocês, que é bem vergonhoso. Mas hoje em dia já passou tantos anos que já prescreveu, então hoje eu posso mostrar e falar, olha que engraçado. Até 5 anos atrás eu não conseguia. Eu pensei nisso, né? Eu já estava pensando. Olha só. Mas o que acontece é que eu dei uma afastada de música por falta de tempo e coisas assim, e também tive um relacionamento muito complicado com música. Músicos são complicados. Músicos são complicados. A gente chegou a fazer algumas coisas juntos. Inclusive, ele usou muito o portfólio dele, assim, de produção comigo. Assim, gravei muitas coisas pra ele. Mas eu dei uma afastada, assim, também um pouco de ranço disso. Mas tem um músico dentro de casa, com tudo junto e tal. Ajudou bastante a esse meu retorno. Porque, por exemplo, sei lá, eu vou mexer um pouquinho com produção musical por hobby. Vou gravar uma coisinha eu mesma aqui em casa e tal. Antes eu usava o Reaper e depois com o Sebastian aprendi a usar o Ableton Live. E aí, uma coisa, quando você tá com dúvida, você vai abrir o YouTube, vai procurar um tutorial pra você tirar aquela dúvida. Gente, tem uma pessoa pra tirar dúvida imediato, faz com que o processo ande muito mais rápido. Muito mais Eu falo, nossa, como é que eu faço tal coisa? Ele, aperta a tecla tal. Tal, X, tal, usa aqui esse aqui. Tal. Aí eu, valeu. Então, sim, me estimulou muito, sabe? Tanto ver ele fazendo. O fato de você desmistificar que músicos profissionais não passam pelas mesmas etapas que uma pessoa... Uma pessoa leiga. Isso. Aspas. Exato, porque precisa passar pelo erro, né? Não existe acerto sem erro. Precisa passar pela prática. Precisa passar por fazer várias coisas que você não gosta até chegar numa coisa que você gosta. Então, eu observar uma pessoa... E Sebastian faz tudo, assim, né? Então... Não é à toa que a gente chama eles de uma banda punk, assim, porque definitivamente eles sabem tudo de tudo e se tudo autoproduziram, entenderam os próprios discursos, até hoje, criaram uma estética, blá, blá. Exatamente. E aí você consegue ver todas as etapas do processo dentro de casa, né, que a gente mora junto. Foi muito estimulante, assim, sabe? Então eu não contribuiu muito, assim, agregou muito pra eu voltar a fazer coisas. Tem uma pessoa carinhosa me explicando coisas que me faz não sentir assim, meu Deus, eu sou um lixo, não consigo fazer nada. Sim. Na verdade, eu só preciso praticar e tentar, sabe? E a saber que eu tenho espaço pra tentar. Então foi muito massa isso, realmente me reaproximou muito, me fez da música de novo. Da música de novo. E essa, acho que até para as pessoas entenderem, né? Essa música que você tá falando não é um black metal, né? Não é um black metal, gente. Porque o que acontece? Eu cresci no bairro popular. Bem popular. Sabe aquela história que um foi batendo laje em cima da casa do outro? Então, minha família é essa família. Até minha pré-adolescência eu morava com minha avó, minha tia, meus tios. E todos, minha família tem, de parte de mãe, são comerciantes desse bairro. Então, os comércios ficavam embaixo e as casas ficavam em cima. E meu tio tinha um bar. Então, primeiro eu morei embaixo do bar do meu tio e depois em cima do bar do meu tio, no bairro popular em Salvador. O que é que tem o tempo inteiro, de manhã até de noite? Carro com porta-mala aberto tocando pagodão. Então, e outra coisa, que eu acho que quem gosta mesmo de música, gosta de música, sabe? Sim. Não tem esse negócio de, uma música é pior do que a outra. Se você vê uma música de qualidade, uma música massa, um movimento cultural forte, não tem como você não ser tocado por isso. E metaleiro é muito fundamentalista, né? Tem muitos metaleiros que são, tipo assim, contra outros estilos de música, que acham que o pagodão, o funk, são ritmos inferiores por algum motivos que eles dão. Baixa autoestima, Você eu acho que não só os metaleiros, mas acho que tem o mesmo o cara que gosta do punk, o cara que gosta do XYZ. Tem gente que é cabeça fechada pra qualquer coisa, né? Inclusive pagodeiro. Inclusive que acha que o rock é um monte de barulho, é horrível. Exato. Mas primeiro, óbvio que isso foi sua base na infância e adolescência? Sim, isso foi o que eu ouvi muito. Ouvi outras coisas em casa também, mas até porque meus pais eram evangélicos, então eles não algumas ouviam coisas eram músicas. Proibidas. Era bastante proibido. Quase tudo era proibido. Sim. Mas enfim. Só que o que acontece? Eu sempre ouvi, então eu conhecia muito as músicas. De zoeira na escola, eu também... Como eu sempre gostei de música, o pessoal tá batucando, vai cantar, eu vou cantar de zoeira. Olha que engraçado, a roqueira que está participando aqui com os pagodeiros. Tive uma pequena fase que eu estava mais metaleira, muito intensa, assim, que eu tive, mas foi curta, então eu só fazia coisas de gastação, assim, de zoeira. Porém, eu sempre tive esse discurso também de cultura popular e tal.
E eu acho, e assim, eu até brinquei que um dia eu queria pegar um edital, assim, pra poder fazer um filme que mostrasse as particularidades entre o pagodão baiano e o black metal, em como eles são Cara, que parecidos. genial, cara. Por quê? Os dois usam crucifixo várias vezes, só que um é invertido. Começou bem. Um é de um lado, É. onde um Começou ponto, outro bem. da outra ponta. Muitos dançam, os dois dançam numa posição onde você tá com as pernas arqueadas e sua bunda tá meio pra trás, né? Só que o black metal tá assim e o pagodeiro tá mexendo a raba. Os dois são pesadões. Tem Os graves. dois são arrastados, sabe? O pagodão baiano é bem arrastado. A percussão é muito presente, né? Só não vai ser um blast beat, mas vai ter, velho. A equipe de percussão é enorme, assim, sabe? É fácil ter 11 pessoas só de percussão e muitos instrumentos. E é muito foda, é muito forte e é muito influente na música. É arrastado e tem essa coisa meio nervosa. Eu tô falando... É que o pagodão baiano, não sei se você conhece, mas é um ritmo... Vocês, né? É um ritmo específico, assim. Sim. Mas é bem arrastado, assim, e é bem... E você vai num show, se você filmar os dois shows e botar em preto e branco, assim, e tirar um pouco a definição, vai ver um movimento muito parecido, que é um movimento meio arrastado. Então, esse negócio de você banguear meio lento, assim, e no pagodão também é meio parecido, Tipo sabe? aquele meme No que tem na pagodão, os caras internet. fazem tipo boxe, como é no Carnaval de Salvador. Ele tem Tem aquela coisa do boxe, que Não. todos os blocos que eu fui em Salvador, os caras Tem isso estavam aqui, meio é bem lutando chiclete com boxe. banana, assim, né? É uma trocação na amizade. Não, É, que isso é muito saudável, Tem um eu meme acho. que é uns metaleiros assim dançando, e aí que eles fazem umas danças assim, aí ele cada hora coloca uma música. São os góticos São os góticos. industriais, assim, meio com roupa preta e meio Isso, e aí neon. cada hora coloca uma música e todas as músicas que coloca, Casa. eles dançam bem. Pois É é. impressionante. Eu acho impressionante também. Groove é tudo. Né? Groove é tudo, gente, é isso. E um som muito nervoso, né? Porque, assim, você vai ouvir um metal extremo, você tá extravasando alguma coisa ali ouvindo aquilo. O pagodão também é bem pesadão, sabe? Tem um eletrônico pesado, que pode ser a atmosfera, que seria parecido. Tem uma percussão zona que faz você se mexer, assim, é uma coisa meio nervosa. Você também expurga coisas dançando uma dança muito intensa, sabe? Então, eu acho que é mais perto do que longe. Do que longe, sim. Faz Então, eu todo não sentido. acho tão sem sentido, assim, misturar as duas coisas. Uma bela correlação. Perfeito. Na época da Pangeia, eles iam muito queimar igrejas na Noruega também, o pessoal do pagodão baiano. Então tem uma raiz aí, né, Na época de Pangeia. black metal. E, cara, eu acompanho vocês como casal, o Seb e você. E eu acredito muito também que vocês criaram uma coisa de estética de moda, assim, não? De roupa. Eu não sei, aí. De corpo, não sei. Eu acompanho há algum tempo. E eu, como um curioso, né, nessa parte, porque eu venho do punk do Espírito Santo, que foi uma coisa que foi diferente pro resto do Brasil, e eu acho que eu tenho um olho pra isso. Mozini criou uma estética de punk capixaba, de Vila Velha, com cores, traços, texto e tudo mais, e eu vejo isso muito contigo e com você fazendo aqueles vídeos muito loucos com o Seb. Você acha que você já tá seguindo por algum outro caminho de novo? Eu não sei. Aí eu acho que ou eu vou perceber no futuro, ou eu vou precisar de percepções externas, assim, pra, tipo, a sua, falar, olha, acho que eu tô vendo isso aqui, assim, sabe? Mas eu acho que a gente trabalha muito essa coisa do Tropical Dark, inconscientemente, mas agora Tem um os pouco mais... sebastianismos que vocês fizeram, que não sei se foi ele sozinho que fez ou você teve alguma participação ou não. Na carreira solo dele? Na estrutura de fazer as coisas. Olha, eu acabei participando, eu fiz... ele que compôs todas as músicas, né, tirando uma que a gente fez junto. A gente faz muita coisa junto, né? A gente ficou na pandemia 2 anos juntos e a gente ficou fazendo juntos, coisas, os dois muito agoniados, assim, muito faz tudo. Sebastião também é tipo eu, se for narrar a história, fez de tudo um pouco na vida, ou de tudo muito, na verdade. 2 pessoas sem nenhuma moderação. Sim. E aí a gente acabou fazendo muita coisa junto, assim, bem... porque é uma coisa bem do punk, né? De faça você mesmo. Então, a gente gravou um clipe em casa nos primeiros meses da pandemia, que a gente gravou com o celular, foi todo de stop motion. E foi só com itens da nossa casa. Até minhas calcinhas estão no clipe, assim, sendo personagens mesmo, assim, com olhinhos e tal. Chama Sexo de Manhã o nome da música. Sim, que depois vocês veem, assim, é um stop clássico, motion. E a gente morava numa casa que era menor do que essa sala aqui. Tanto que nossa cama era suspensa. Tipo, porque era muito pequena. A gente ficou 4 meses nessa casa preso no começo da pandemia. Então, a gente gravou esse clipe. A gente fez outros. Ele fez umas versões punk de Barões da Pisadinha,
Que a gente Sim, foi num lugar sem bem dúvida. afastado, numas dunas, e a gente gravou o clipe nessas dunas, assim. Eu que também gravei com o celular. Teve outro clipe dele, Culto ao Culo, que eu participei, assim, dirigindo, atuei, ajudei com figurino, fiz cacejano, tudo. em espanhol, né? Esse Essa é em música? espanhol. E a gente gravou lá em Salvador, aí já tava mais flexibilizado. É isso, eu participei, ajudei com muitas coisas. É sempre extraoficialmente, mas tipo, organizar show, fazer planejamento de mídia, fazer certas coisas, pintar o cabelo em casa, sabe? Aham. Então, customizar roupa juntos. Então, acabei participando, aprendendo muito no processo, mas a parte musical é toda dele, assim. Ele dava muita opinião, então a gente ficava lá. Sim. A pitaqueira profissional, eu estava lá. Mas foi legal construir isso juntos. Assim, eu acho que a gente se influencia muito, sabe? Um ao outro. Ele me influencia muito com música, com uma forma de comunicar também. E vice-versa, sabe? Ele tá pintando, inclusive, agora. Desenhando pintando bastante agora? em casa. Uau. Tá. Infelizmente, a Larissa e a Esté aqui estão. Tá todo mundo já ficando tão, maluco. já estão aqui nos Você cobrando. promete que volta em algum É. Eu momento? prometo, gente. Não, Pode acho me que chamar. esse foi por só. favor. Esse é o Sem Ensaio com a Malfi, parte 1. Eu diria que é a parte 1, mas eu só queria, antes de, primeiro te agradecer por você ter vindo, mas eu queria muito que você contasse rapidinho pra gente a sua aventura pra chegar aqui hoje no podcast, porque parece que seu Uber bateu. Então, gente, algumas coisas... Vida em São assim, Paulo. Na fale. hora, eu achei que tava tudo... Assim, eu achei meio normal minha viagem, mas parando pra pensar, né, aconteceram coisas. Então, o Uber errou o caminho, que não Normal. tem problema, mas como a gente tinha um compromisso, foi a primeira ocasião que eu tive que avisar, ó, errou o caminho aqui, vamos atrasar 8 minutos. É uma errada de caminho em São uma errada Paulo. de caminho. Você virar uma rua errada é já 15 deu minutos de 15 atraso. minutos. Normal. Aí a gente passou por um iate enorme, simplesmente no meio da Navegando na pela avenida, avenida. navegando pela avenida, sendo rebocado, um iate gigante. Só para as pessoas entenderem. Sim, um iate mesmo. Um iate de água, assim, de água. barco, de mar. Tá. Eu tenho carteira de barco também, mas isso é outra história. Você vai ficar... Raiz, essas coisas. Eu tenho a Raiz e moto. Isso, Cara, esse a gente... E eu não tenho barco, tá? Foi apenas um surto. Depois do barco, o que aconteceu... Porque acho que a gente vai precisar de um outro podcast Não, vai com ter ela. jeito. Não tem como, gente. Não tem como. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigado demais. Valeu. Foi muito legal. Obrigada Cara, pelo eu tô convite. meio sem fôlego aqui. Você eu pode não sei finalizar? como terminar esse programa, mas assim... Mas acho- é isso, gente. E por favor, dê suas redes sociais para as pessoas te aqui, seguirem pra- lá pra naquela... audiência. Minhas aqui. redes sociais são @malfeitona em todas as redes, são minhas redes principais. Mas no Instagram também tem o @malfeitonatatu, que é o só de tatuagem. @malfeiloja, que é a loja de camisetas que às vezes tá ativa, às vezes não. E @malfeidesign, que é o que eu posto outras coisas de arte que eu faço, tipo um mural, sei lá, ilustração e coisas assim. Tem para isso. todos os gostos. Tem pra né? todos os gostos. Tem Todos mais os umas gostos. 5 páginas, mas não são... Aí é mais por diversão mesmo. Tá bom, fica pro segundo podcast. Rapaziada, É isso, essa sigam foi lá. a Ellen Malfeitona, Malfi e tudo mais. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente promete que ela volta em algum momento. Siga-nos nas redes sociais. Terra Entreter, Cucamonga Insta. Segue a gente nas redes sociais, nessas plataformas de cima em todos. Sem ensaio tá lá. Beijo no coração de vocês. Até breve. Valeu.